Então, vou falar um pouco para vocês hoje. Antes de mais nada, já aviso que isso aqui não vai ser uma palestra motivacional, tá? Então, se alguém veio com o intuito de ter uma palestra motivacional, não vai ser essa, porque motivação é algo muito simples, é algo muito pequeno, que eu não gosto de praticar. Por quê? Porque é algo que, depois que acabasse essa palestra, provavelmente depois do almoço vocês voltariam para o mundo normal, que é isso que acontece com a gente, e lá provavelmente essa motivação aos poucos ela ia terminando. Então o objetivo aqui hoje é a gente fazer uma palestra que seja transformacional, que vocês possam sair ao final dessa palestra um pouco diferente do que vocês entraram. Então esse vai ser meu grande objetivo aqui, de atingir pelo menos um, dois, três, alguns de vocês que estão dentro dessa sala aí. Compartilhar com vocês também, e vocês vão ver que eu sou uma pessoa normal, tá? Sou uma pessoa assim como vocês. Sou casado, tenho 2 filhos, um de 9 e um de 6, o Arthur e o Nicolas, tá? Então, assim, eu não tenho nada de diferente que vocês aí. Por que eu gosto sempre de me apresentar assim? Porque não adianta eu ficar aqui colocando o meu currículo, os certificados que eu tenho, as formações que eu tenho. Isso pouco interessa para vocês ou para qualquer um. Eu sempre digo que os certificados ou os diplomas nossos só servem para enfeitar algum corredor da nossa casa ou alguma penteadeira, né? Não serve para nada se você não faz nada com aquele conhecimento. Então, o meu objetivo aqui é compartilhar um pouco de conhecimento e um pouco de experiência com vocês, e realmente essa interação e mostrar que aqui existe uma pessoa comum, assim como todos vocês aí que estão do outro lado. Então fiquem à vontade também para participar quando quiserem. E aonde eu estou, né? De que lugar que eu estou falando? Com esse remoto agora, a gente pode estar em qualquer lugar desse mundo. Então eu estou aqui no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Assis, uma cidade pequena, uma cidade de 105 mil habitantes, tá? Mas uma cidade muito bela e muito acolhedora. Vocês já devem ter percebido aí pelo R, né, que aqui a gente fala porta, né, bem puxado mesmo, porque a gente é do interior. E eu sempre gosto de falar sobre de onde eu sou, para que a gente aqui já comece a quebrar algumas barreiras. Por quê? Porque tem muita gente que tem vergonha de falar das suas origens, falar de onde veio, falar qual foi a sua formação, quem é a sua família. Tem algumas pessoas, inclusive, que falam assim: vou palestrar em algum lugar. Trabalha melhor esse sotaque. Não, o importante não é o sotaque, o importante é o conteúdo que será apresentado. Então, antes de mais nada, já fica um recado para todo mundo aqui. Valorizem as suas origens, valorize o local onde você mora, de onde você veio, né? O sotaque que você tem, a cultura que você aprendeu, porque isso é seu, isso são seus valores. Então, valorize muito e orgulhe-se disso, porque essas são suas origens. Ó, tem uma galera aí que falou que é o sorvete da Maria. Sorvete da Maria é de uma cidade vizinha, que é Cândido Mota, hein? Alguém já foi lá, ó. Mas para que a gente possa ter um aproveitamento muito bom aqui desse dia, então a gente vai começar com 3 dicas aqui para que a gente possa começar bem. Primeiro, se não tiver papel e caneta ao lado aí, aproveitem esse momento agora e peguem papel e caneta, e vocês vão usar ele durante essa palestra. Vocês vão ver que durante essa palestra terá uma atividade para vocês fazerem, então vai ser um pouquinho diferente das palestras que estão acostumadas. Eu gosto de fazer atividade junto com os participantes para que ao final dessa palestra vocês fiquem com algum conteúdo que é de vocês, tá? Então, por favor, peguem papel e caneta. Sugiro que realmente seja papel e caneta, porque quando você escreve, você está usando pelo menos 3 sentidos seus. Você está usando a visão, a audição e o tato. Então, essa informação que você vai estar escrevendo, ela vai ficar retida de uma forma muito melhor, falando de neuroaprendizado lá no seu cérebro, tá? Então vai ficar muito melhor. Então anotem, não confiem na memória de vocês, ok? Esse é o primeiro recado do dia de hoje. Segundo, vamos manter o foco. Então, se alguém tiver aí com um e-mail, com um Hangout, com Skype, com celular, rede social, site de notícia, enfim, tudo mais, desliga isso e vamos dedicar o seu tempo agora, porque se você separou uma hora e pouquinho do seu tempo para aprender alguma coisa nova, vamos ficar focado e vamos investir esse tempo no seu aprendizado. Deixe as outras coisas de lado para que você possa reter o máximo de aproveitamento que você puder dentro dessa palestra. Outra coisa importante, deixe de lado os seus julgamentos. Então, antes de falar assim, pô, mas vai ser uma hora de palestra, o que eu vou aprender? Limpa sua mente nesse momento, tá? E se coloca num papel
de aprendiz, no papel de aprendizado. A gente tem o hábito de julgar muita coisa. Então, nesse momento, se você se colocar no papel de julgador, provavelmente você vai colocar seu cérebro no estado de resistência. E provavelmente o seu aprendizado não vai ser como deveria ser. Então, fiquem tranquilos, a gente vai usar uma abordagem muito tranquila, de uma forma muito clara, inclusive, bastante lúdica. Vocês vão ver que eu vou usar bastante exemplo, bastante desenho, bastante analogia, para que a compreensão possa ser a melhor possível. Mas para começar o dia de hoje, eu gostaria já de fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês participassem aí no chat, por favor. Quem aqui, quando participa de alguma reunião ou de algum treinamento, gosta que seja falado a verdade? Quem gosta que em algum bate-papo, em alguma conversa, a verdade seja dita? Então responde aí sim ou não, escreve aí no chat aí. Opa, claro. Sempre, claro, certeza. Muito bom. Agora eu vou complementar essa pergunta, tá? E quando essa verdade é dita sobre nós, sobre algo que nos incomoda, ou algo que a gente precisa melhorar, algo que a gente precisa mudar, toda vez a gente concorda? Toda vez a gente gosta? Continue comentando aí, sim ou não, gente? Legal. Nem sempre, né? Por quê? Porque sempre que tem alguma coisa que afeta a gente se incomoda e a gente não concorda. Então, muita coisa que eu vou dizer aqui hoje, provavelmente vai incomodar vocês. Provavelmente alguém vai ficar incomodado, vai ficar sentido, e se isso acontecer, de verdade, eu vou ficar até feliz. Por quê? Porque eu vou ter atingido o meu objetivo. O objetivo realmente é provocar vocês aqui. Então, uma primeira pergunta para que vocês possam refletir e usarem o papel e caneta que está aí com vocês. O que vocês acreditam que faz a diferença na vida das pessoas? Pessoas que têm mais sucesso, que têm mais resultado. O que vocês acreditam? E podem anotar aí no papel de vocês. É inteligência, é talento. Se quiserem escrever no chat, fiquem à vontade, tá? Eu só vou pedir um favor. Eu não sei quem, tá? Mas tem alguém com o microfone aberto e está saindo um ruído, por favor, tá? O que vocês acreditam? Será que é inteligência? Será que é o talento? Será que é a condição? É uma mera sorte? O que vocês acham que é? Na verdade, é uma coisa tão simples, mas que faz todo resultado na vida da gente, que é a nossa mentalidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, e eu vou trazer exemplos para vocês, para que a gente possa tornar esse assunto mais claro. Então é muito importante a gente trabalhar sempre a nossa mentalidade, porque aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente sente, e aquilo que a gente sente é o que a gente acaba agindo. Então, provavelmente, pode ser que alguém aqui da sala já leu, inclusive, esse livro do Mindset. É um livro bastante interessante, mas ele fala muito sobre ação, sobre a gente pensar positivo, mas também agir positivo. E também fala muito sobre a questão de se permitir errar e entender que o erro ele é parte do aprendizado. E aí muita gente deve estar se perguntando: ah, mas eu estou num trabalho bom, eu estou num bom cargo, eu já sou especialista naquilo que eu faço hoje, estou com um bom salário, por mais belo que eu não seja, eu já consegui casar, eu já tenho filhos, eu tenho uma condição tranquila, mas eu vou trazer alguns motivos para vocês aqui, por que a gente tem que mudar. A gente vivia até então num mundo que era um lugar muito tranquilo, era um lugar bastante estável, seguro, e que geralmente a gente tinha uma resposta para uma pergunta. Hoje a gente sabe que para uma mesma pergunta a gente tem N respostas. Então aquilo que era muito fácil de ser respondido no passado, hoje a gente tem várias respostas para uma mesma pergunta. E a cada dia parece que a coisa fica mais complexa. A cada dia parece que tem mais coisas acontecendo e mais dificuldade da gente compreender e na velocidade que está acontecendo. Outros motivos que a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A população, ela está crescendo. Hoje a gente tem aí por volta um pouquinho mais que 7 bilhões de pessoas e estima-se que até 2030 a gente chegue aproximadamente a 8,5, 9 bilhões de pessoas. Então, estudos indicam que talvez em 2050, 2060,
a gente possa atingir o patamar de 10 bilhões de pessoas no nosso planeta. Isso aumentando o quê? Consumo de comida, também sabemos que está aumentando a expectativa de vida, e a questão da tecnologia. Tecnologia a gente tem em todo lugar. Não é mais na TV, não é mais no celular, a gente tem tecnologia na roupa, no relógio, no tênis, em tudo. Então, isso está vindo com uma força muito grande. E o futuro? Tudo que a gente acreditava que ia acontecer no futuro, e um futuro não muito distante, talvez 5 anos, 10 anos, a gente viu o que está acontecendo agora. Muita coisa que a gente esperava que acontecesse mais para frente, com essa questão agora da quarentena, do corona, muita coisa foi antecipada, muita coisa mudou e de uma forma muito rápida. Tá? Então, um exemplo muito simples, a gente falava sobre entregas, né, de alimentos. Hoje a gente sabe que várias cidades no Brasil já entregam com drone e várias já estão entregando com robô. Esse é só um dos exemplos. A gente poderia falar vários aqui durante essa palestra, mas só para vocês verem que tudo muda a toda hora. E é bom a gente entender que a tecnologia, ela é só um meio. A tecnologia jamais vai substituir aquilo que o homem faz. Para trabalhos repetitivos, sim, isso vai acontecer. Mas a gente precisa entender que tudo nesse mundo é sobre pessoas. E sobre o quê? Sobre como as pessoas sentem e como elas agem, tá? Então, se a gente fosse fazer uma outra pergunta, e aí eu peço a participação de vocês, a gente tem tecnologia em tudo. Mas vocês acham que a gente está, nesse momento, inclusive, com nossas mentes preparadas? Escrevam aí, sim ou não, gente? A maioria da galera falando não aí. Realmente, a gente não tem uma mente preparada. Por quê? Porque muita coisa está acontecendo de uma forma muito rápida e a gente precisa se adaptar. Então é bom a gente entender que tudo nasce no pensamento. E aqui a gente começa a desdobrar sobre mentalidade. Porque uma ação, ela nasceu em algum pensamento. Então é muito importante você entender e isso ficar claro na sua vida, que os seus pensamentos dominam os seus resultados. Então, se você acredita que pode ser mais feliz, mais produtivo, ter mais equilíbrio na sua vida, isso nasce lá nos seus pensamentos. E pasme, né? Existem estudos, inclusive, que comprovam que apenas 2% da população governa os outros 98% restante. E quando eu falo governa, é no sentido assim de relacionamentos, de comunicação, de financeiro, enfim, de muitas coisas. Então, é uma minoria, tá, que tem esse poder, essa mentalidade de crescimento. E é bom a gente entender também que apenas 10% da felicidade que a gente sente, ela vem do mundo externo. 90% dela é relacionado ao nosso eu interno. Ou seja, se você está bem com você, se você está bem com sua mentalidade, com os seus pensamentos, sua chance, sua probabilidade de ser feliz, ela é muito maior. Mas a gente tem uma tendência muito grande a culpar o mundo externo. Isso é muito natural do ser humano. Mas saibam que 90% da nossa felicidade diz muito respeito a nós. Tá, legal. Mas o que que é esse tal mindset? Né, eu costumo falar que para tudo hoje tem uma palavra gourmet, né? Então, assim, mindset é uma palavra gourmet, procrastinação é outra palavra gourmet. Mas o que que quer dizer mindset na verdade? Na verdade, como aqui tem uma galera que também quer de tecnologia, então vamos quebrar esse termo em dois. Mind nada mais é do que a mente, ou se a gente fosse olhar o hardware, e 7, a configuração, é o nosso sistema operacional. Quem viu essa telinha azul em algum momento da vida sabe que isso aí é a BIOS, né? Que é a entrada e saída básica de um sistema. Então, é assim que é a nossa mente. Nosso cérebro é como se fosse o hardware e a configuração dele é o 7. Então, algumas pessoas perguntam: ah, mas então eu não tenho um mindset? Não, na verdade, todo mundo tem um mindset, todo mundo tem uma mentalidade. O que acontece? Pode ser que a sua configuração não esteja correta ou que a sua configuração não esteja no seu potencial máximo, que é uma coisa importante também a frisar. Mas antes de começar a desdobrar sobre mindset, é importante a gente entender como que a nossa mentalidade é formada, como eu aprendo na minha vida. Isso é importante. Então a gente tem algumas maneiras de a gente aprender.
Uma delas é a forma cognitiva, que é onde a gente aprende na escola, em cursos, informações, através de livros, palestras como essa, webinários, vídeos que vocês assistem no YouTube, através de algum filme, através de música, através do próprio raciocínio, através da linguagem, seja ela falada ou até mesmo a linguagem corporal. Então, é um meio que a gente aprende. Um outro meio que a gente aprende é o emocional, que é através onde a gente absorve os nossos valores, que vem lá desde a infância até a nossa adolescência, que a gente está muito relacionado ao nosso ambiente, à nossa cultura, às pessoas com que nós nos relacionamos. Isso tem muito a ver com o emocional. E aí tem uma maneira que muitos de nós, e talvez isso seja muito comum, de aprendizado, que é através da dor. É quando tem a necessidade, quando a gente tem o prejuízo, quando a gente tem a perda ou mesmo a ausência de alguma coisa. A gente tem uma grande tendência, todo ser humano é assim, de valorizar algo somente depois que perde. E não importa qual algo seja esse, pode ser algo sentimental, algo físico, qualquer coisa. A gente tem uma tendência, inclusive, a dar mais valor depois que a gente não tem mais. Então, vocês já entenderam que nossas bagagens, que é tudo aquilo que a gente aprendeu durante a nossa infância, tudo aquilo que a gente veio aprendendo ao longo da vida, isso são nossas bagagens. Só que muita coisa, e pasmem o que eu vou falar agora, que vocês aprenderam até agora, muita coisa você está carregando e não precisa mais. Assim como a gente faz no celular, aí a gente instala um aplicativo novo, na nossa mente a gente vai precisar começar a fazer isso. Ou seja, muita coisa que lá no passado foi instalado na sua mente, inclusive por pessoas que te amam, pessoas que gostam de você, que quiseram te proteger, mas essa mentalidade hoje, ela não funciona mais. Então, muita coisa que você aprendeu lá no seu passado ou durante as suas experiências de vidas, talvez hoje seja apenas um peso na sua vida. E você vai precisar entender que isso você vai precisar tirar para poder ter melhores resultados. Então, muito medo que a gente aprendeu, um exemplo que eu gosto de trazer aqui é, por exemplo, sobre o fogo. Muita gente ensina que o fogo é para criança, né, ou para o adolescente, para ele ter medo do fogo. Na verdade, a gente precisa entender e ensinar para os nossos filhos ou para as pessoas que sobre o fogo, por exemplo, que o fogo a gente tem que ter prudência em relação a ele e não medo. Porque o homem, se a gente olhar para o passado, ele só sobreviveu porque ele descobriu o fogo. Foi através do fogo que ele conseguiu se proteger dos animais, foi através do fogo que ele conseguiu filtrar água, foi através do fogo que ele conseguiu se aquecer. Então, se a gente começar a criar uma mentalidade de tudo aquilo que é novo ou tudo aquilo que a gente tem medo, a gente vai começar a se distanciar disso. E aí tudo que tem ausência ou excesso gera problema. Então eu não posso ter nem ausência nem o excesso. Eu preciso ter um certo equilíbrio, que é a prudência. E aí tem uma frase muito legal que eu sempre gosto de falar ela, que muitas vezes você vai tentar fazer alguma coisa, principalmente o novo, e vai dar medo. E aí se der medo, põe a fralda e vai. Por quê? Porque mesmo com medo, você precisa insistir, você precisa ir em frente, porque senão você nunca vai saber qual que é a sensação, inclusive, de ter experimentado isso. E existe uma guerra que ela é constante na nossa vida, que é o quê? O homem contra a sua própria mente. A todo momento a gente está pensando assim, eu faço isso ou faço aquilo? Eu coloco uma roupa verde ou uma roupa azul? Eu compro isso ou compro aquilo? Então a gente a todo momento tem uma guerra constante com a nossa mente. Então a gente precisa entender que essa guerra ela é interior e ela só é resolvida por nós e mais ninguém. E aí eu vou fazer uma analogia e uma pergunta para vocês aí. Será que vocês têm combustível suficiente para sair da onde vocês estão hoje, para decolarem e terem muito mais resultado na vida de vocês? E aí eu trago o exemplo de um avião comercial e eu vou explicar para vocês o que esse avião está fazendo aqui. Um avião, na verdade, desses tipos comerciais, na sua decolagem, no momento que ele vai decolar, ele queima aproximadamente 1 tonelada de combustível só na decolagem. Ou seja, grande parte do que ele tem no tanque, ele gasta só na decolagem. E por que que muita gente nesse momento não decola? Por alguns motivos. Ou pode estar com o tanque vazio, está sem combustível, ou está economizando combustível
para outra coisa. Vocês acham que isso está correto? Sim ou não, gente? Comenta aí. Porque às vezes a gente fica poupando energia esperando que algo vá acontecer no futuro. E eu vou falar disso também, sobre passado, presente e futuro. Mas aí a gente acaba não decolando, a gente acaba não indo. E saiba que toda vez que a gente não faz alguma coisa, é porque a gente está querendo economizar combustível. O nosso cérebro ele tem um viés cognitivo negativo. Ou seja, nosso cérebro, ele, sempre que tiver alguma coisa para fazer, ele vai fazer com que você fique de boa, vai pedir para você economizar energia. Isso é traços ainda que a gente carrega dos nossos amigos, dos nossos parentes do passado. É o fato de economizar energia. E aí, para começar de uma forma bem interessante e instigante, aquele papel e caneta que eu pedi para vocês pegarem lá atrás, a gente vai fazer uma tarefa durante essa palestra aqui, que é composta de 5 passos. Então, o primeiro passo, vocês vão anotar aí no papel 5 coisas que você gostaria de ter ou fazer. Você vai anotar 5 coisas, as primeiras que vier na sua cabeça. Não fica colocando filtro. Aquelas que vieram, primeira coisa, você coloca. Ah, eu queria ser piloto de avião. Coloca. Não tem problema. Mas coloca aquilo que vier primeiro na sua mente, as 5 coisas. Anotem aí no papel de vocês e aí a gente segue. E aí uma coisa importante também explicar para vocês e apresentar é que existem 3 modelos aí, 3 configurações, vamos chamar, de modelos mentais, de modelos de mentalidade. Uma delas é a disfuncional, a outra é a relativa e a outra é a plena. A disfuncional, eu costumo chamar ela de Zeca Pagodinho, é aquele cara que está lá no deixa a vida me levar. Tudo que acontece na vida dele ou ao redor dele, nada ele se responsabiliza. Tudo é culpa de alguém. Ou é culpa da esposa, ou é culpa do marido, é culpa dos filhos, é culpa do cachorro, do vizinho, do amigo da squad, do chefe, enfim, tudo ele culpa alguém. Ele nunca assume a responsabilidade de nada. O outro modelo é o relativo. O que é o relativo? É onde nós estamos a maioria do tempo. É onde a gente faz coisas de muito sucesso e, em outros momentos, grandes cagadas. Ou seja, somos nós, na natureza humana, imperfeitos. E é assim que somos. Então, não se preocupem, que é assim que somos. E a plena é onde a gente tem a mentalidade na configuração correta. Ou seja, antes de eu tomar qualquer atitude, de eu tomar qualquer ação, eu consigo parar, refletir e avaliar antes de tomar alguma ação. É fácil? Não é fácil, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas é possível a gente trabalhar isso. Peraí, gente, tem alguém me chamando aqui. Eu vou fechar isso aqui. Perdão, gente. Apareceu um pop-up aqui que eu não sei. Mas vocês estão me ouvindo bem aí, né? É que alguém mandou uma mensagem aqui que não estava me ouvindo. Sim. Então tá bom. Sim. Tá bom. Tem que abrir um outro pop-up aqui. Então, assim, e aí a perfeita, né, que eu estava falando que é a plena. É um mindset na configuração correta. O que que acontece? Não é fácil a gente ter essa configuração, mas se a gente exercitar, se a gente praticar ela todos os dias, em várias situações, isso começa a virar um hábito. E aí, se virar um hábito, isso vira frequente e vira recorrente. E é bom a gente ter clareza de que nossa mente trabalha de acordo com o comando dado. Então, para cada comando que você der, é aquilo que você vai fazer. Então, mesmo que você talvez esteja dando um comando agora que você não está fazendo, por exemplo, eu não farei tal coisa, eu jamais vou conseguir isso, tá? Esses tipos de pensamentos, você pode ter certeza que ou você vai fazer isso logo ou em algum momento você vai realizar. Talvez não na mesma proporção, mas você vai acabar realizando. Porque tudo aquilo que você pensar, em algum momento você vai sentir isso e você vai acabar fazendo. E isso vai, inclusive, afetar os seus resultados. E eu sempre gosto de falar que muita gente, inclusive, a gente precisa identificar isso, a gente acaba entrando num padrão automático. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Agora, nesse momento, a gente está saindo pouco de casa, mas vamos pensar que tivesse no dia a dia, tivesse no fluxo normal, quando a gente vai para o trabalho.
Geralmente, na maioria dos dias, a gente faz o mesmo trajeto com o carro. Quando chega na empresa ou chega no lugar onde você vai estacionar, geralmente você estaciona no mesmo lugar ou muito próximo ao mesmo lugar. Na sua casa, quando você vai almoçar ou jantar, provavelmente você senta no mesmo lugar. Você vai dormir sempre do mesmo lado da cama. Você vai assistir uma TV, provavelmente você tem um lugar preferido seu do sofá. Isso é padrão. Você nem percebe que está fazendo isso, mas você está no modo automático. Então é bom a gente identificar isso, porque para tudo que a gente faz, se a gente não tiver essa percepção, você pode estar fazendo coisa que você não percebe e isso já virou automático, e já virou um hábito. Então é bom a gente identificar isso para quebrar esses hábitos e implantar hábitos, inclusive, melhores. Porque não tem coisa pior na vida do que a gente ser pobre mentalmente. O que é pobre mentalmente? Né? É a gente não querer evoluir com a capacidade gigantesca que a gente tem de aprendizado. Todo mundo tem uma capacidade enorme de aprendizado. E é bom a gente entender que antes de ter alguma coisa, você vai precisar ser, fazer e só no final você vai ter. O que é o ser? Né? Muita gente não pratica isso. É você se imaginar numa situação, você se colocar vivenciando aquilo antes daquilo acontecer. É como se você projetasse na sua mente uma situação futura e pudesse sentir ela hoje, você realizando. E aí o fazer. O que é o fazer? É você realmente fazer a ação, você colocar o esforço sobre isso para você, em algum momento, ter, que é você possuir aquilo ou sentir aquilo que você gostaria de ter. Tá? Por que muita gente recebe uma fortuna, recebe um prêmio, recebe uma herança, recebe até mesmo um aumento de salário, que é interessante, e do nada volta para a situação anterior ou até pior do que estava. Porque muita gente, por exemplo, ganhou na Mega Sena e hoje não continua rico. Por quê? Porque esse pessoal foi direto para o ter. Eles não passaram nem pelo ser e nem pelo fazer, que é onde está o maior esforço. Então, mentalmente, essas pessoas não foram preparadas para esse momento do ter. Então, isso é bom a gente ter clareza que você precisa passar por essas fases para que tudo possa seguir um fluxo natural e ter valido a pena. E aí uma pergunta bem interessante para vocês e anotem aí no papelzinho de vocês. Que tipo de pensamentos vocês têm semeado hoje na mente de vocês? Não precisa voltar vários dias não. Desde a hora que você acordou hoje. Que tipo de pensamento que você vem plantando na sua mente? Talvez alguns acordaram e falaram, poxa, lá por volta das 11 horas tem uma palestra hoje, vai ser um saco. Outros já falaram, pô, depois do almoço eu vou ter um ticket que é um cliente chato pra caramba. Outros já falaram, pô, que dia legal. Então, assim, que tipo de pensamento que você tem semeado na tua mente? Anotem aí no papelzinho de vocês. E aí, só para quebrar esse pensamento, uma brincadeira, e ela tem relação com o que a gente está falando de mentalidade, eu vou explicar. Mas quantos grãos vocês acreditam que tem uma espiga de milho? Podem chutar à vontade aí no chat aí. Quantos vocês acham que tem? Aproximadamente. Coloquem aí. 200, 280, 1000. Isso aí. Rapaz, então com a galera que chuta número quebrado, que legal. Olha que interessante. Aproximadamente entre 500 a 800 cada espiga, né? E um pé de milho, vamos chamar assim, né, como a gente chama aqui no interior também, ele dá por volta de 2 a 4 espigas se não for modificado geneticamente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que para cada pensamento que você planta aí na sua cabecinha, isso tem um reflexo que é exponencial. Ele é muito grande. Assim como você planta um único grão de milho, você pode colher 4 espigas que têm aproximadamente 800 grãos. Então, olha o tamanho do resultado disso. Então, tenha clareza e como se seus pensamentos eles são as sementes e as ações elas são aquilo que você está cultivando, aquilo que você está fazendo. E para isso você vai ter os frutos que vão ser os resultados.
E aí eu vou passar um vídeo bem curto aqui para vocês em seguida. Ele não tem áudio mesmo, tá? Mas é só para que vocês possam visualizar o esforço desse Don Bennett. Quem que é esse Don Bennett? Ele é um senhor que mora lá em Washington e a vida inteira ele teve o sonho de escalar esse Monte Rainier. E a vida inteira falaram para ele, cara, para que você vai fazer isso? Né? Por que você vai fazer isso? Agora, então, que você está mais velhinho, larga isso para lá. E aí, ele bastante dedicado e determinado, ele foi e ele conseguiu chegar lá em cima. E aí fizeram uma pergunta para ele, né? Como que você fez para chegar no topo? E aí, essa pergunta está relacionada, o que ele respondeu, ao que a gente falou lá sobre o ser. Ele sempre se imaginou no topo da montanha. E aí, relacionado ao fazer a cada passo, ou seja, um passo de cada vez. Assistam o vídeo, ele é bem curtinho e prestem atenção como que foi a trajetória. Bem interessante, né, pessoal? O que a gente pode notar aqui? Ele tinha limitações? Sim, ele tinha limitações, como ele tinha só uma perna, ele tinha a questão de ter uma idade avançada, ele tinha a questão do frio e tinha uma questão que talvez uma muito importante, que é muita gente, inclusive, discordando dele, falando que ele não ia conseguir. Então ele seguiu em frente, atrás de um sonho, de um objetivo e chegou lá. Por quê? Porque ele se imaginou lá no topo da montanha e foi fazendo isso passo a passo. Então, para a gente continuar o nosso exercício, a nossa tarefa aí, peguem o papel de vocês e anotem para essas 5 coisas que vocês marcaram aí. Qual que é o motivo de você não ter ou não fazer? Primeiro, sejam muito francos com vocês, sejam sinceros, tá? Por quê? Porque isso aqui não tem correção no final, a gente não vai ter gabarito, não tem nada. Esse exercício ele é só seu. Então é muito importante que você seja sincero. Escreva realmente o motivo que você acredita que você não tem ou não faz alguma coisa que você gostaria de ter. E é importante a gente entender que quando a gente escolhe não fazer nada na vida, isso também é uma escolha. Algumas pessoas sempre falam assim: ah, ele escolheu não fazer nada. Mas aí eu estava me perguntando assim: não fazer nada é uma frase que é uma negativa. Não fazer nada é fazer algo, né? Então, essa frase ela precisa ser corrigida, né? Fazer nada é fazer uma escolha, né? Porque se a gente não escolher fazer nada, fiquem cientes que para tudo que a gente escolhe, tem um ônus e tem um bônus. Então saiba que não tem nenhum problema, não é nenhum pecado, tá? A gente tem, inclusive a gente precisa disso, mas é bom a gente ter clareza, que é aquela consciência plena, de que tudo aquilo que a gente faz uma escolha, não importa o que qual seja, ela vai ter sempre um ônus e um bônus. E a gente precisa parar de dar justificativa e desculpa, porque a pessoa que é boa em dar desculpa, ela não consegue ser boa em mais nada. Ou seja, a pessoa, tudo que vai fazer, ela fica dando uma desculpa, ela fica justificando. Então, se quiserem anotar, fiquem à vontade, mas eu diria que, assim, em vez da gente ficar dando desculpa, a gente ficar justificando, a gente poderia fazer 3 perguntas para a gente. Primeiro, o que eu aprendi com essa situação? Segundo, o que eu posso melhorar depois dessa situação? E terceiro, o que eu não posso repetir depois dessa situação? O que eu tenho que descartar? Então, se a gente entender que para cada coisa que a gente faz, ou que a gente erra, inclusive, a gente tem um aprendizado, a gente pode melhorar, ou realmente a gente não tem nada que repetir, a gente não tem que ficar dando justificativa ou dando desculpa na nossa vida. E aí tem uma fórmula, que eu apelidei de Fórmula do Insucesso, e eu sugiro que ninguém siga ela, inclusive, mas eu sempre gosto de trazer, que é bem engraçado e tem muita gente fazendo isso. Que é o quê? É uma pessoa que tem talento, e o talento é o quê? É
uma pessoa que tem uma facilidade para fazer algo a mais do que outra, uma pessoa que nasceu com uma facilidade. O pensamento positivo é a pessoa acreditar e somente acreditar que aquilo vai dar certo. É aquele cara do uhul, vamos lá, vai dar certo, da motivação. Só isso não vai dar em nada. Então, se você tem talento somado ao pensamento positivo, mas você não está fazendo nada, se você não está levantando a bunda da cadeira e fazendo alguma ação, o seu resultado ele vai ser zero. Você não vai receber nada. Por mais facilidade que você tenha, seja no esporte, seja na matemática, seja na tecnologia, seja na comunicação, seja no atendimento, não importa. Se você só tiver esse talento e ficar pensando que as coisas vão acontecer do nada, por mera coincidência, por mera sorte, não vai acontecer. Você precisa partir para a ação. De novo, passo a passo, devagarzinho e caminhar. E aí uma pergunta muito interessante, e você pode respondê-la, é sua essa pergunta. Por quem você faz o que você faz hoje? Qual que foi o motivo que você levantou hoje de manhã da sua cama? É por quê? É porque você precisa pagar as contas, é porque você tem uma família, é porque você precisa comprar uma coisa nova, enfim. Por quem que você faz o que você faz? É muito importante você saber responder essa pergunta. Por quê? Porque daí nasce a sua energia. Lembra lá o tanque vazio, né, do avião? Talvez seja aqui que você comece a colocar combustível no seu avião e literalmente decolar. Então, quando der aquela vontade de falar assim, hoje eu não vou fazer, deixa para amanhã, deixa para o mês que vem, o ano que vem, faz essa pergunta para você e provavelmente uma energia irá despertar aí dentro de você para você fazer. Porque queira ou não, entenda que você faz a diferença na vida de alguém. Você faz a diferença na vida dos outros. Eu vou usar um exemplo de uma enfermeira. E aí vocês me respondem. Vocês acham que uma enfermeira, né, que é o exemplo que eu vou usar, ela faz a diferença na vida das pessoas? Sim ou não, gente? Respondam aí no bate-papo aí no chat. Vamos pensar em dois exemplos de uma enfermeira. A enfermeira que faz a triagem inicial, quando alguém chega num hospital. E aí do lado esquerdo inferior tem aí as pulseirinhas que ela identifica. Então ela pode determinar se uma pessoa vai ser atendida com mais criticidade ou com menos prioridade ou não. O que que acontece? Ela pode determinar se aquela pessoa vai viver ou não pela simples classificação na triagem. Outro exemplo, pensa naquela pessoa que faz a separação dos medicamentos para ser aplicado nos pacientes. Imagine se ela erra na dosagem, ou se ela erra o tipo do medicamento. Ela pode também determinar quem fica e quem vai, né? Então, assim, saiba que você, por pequenas atitudes, inclusive, por pequenas coisas que você faz no seu dia a dia, talvez você não perceba, mas você tem um impacto e faz uma diferença muito grande na vida de muita gente. É importante você ter clareza sobre isso. E aí, isso aqui, vocês vão ver que até o final dessa palestra vai ter um monte de perguntas para que vocês reflitam, para que vocês sejam realmente provocados. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora e tentem responder ela de uma forma espontânea, sem tentar ficar filtrando. Vamos pensar numa seguinte situação. Se você pudesse contratar você mesmo. A gente sabe que isso não é possível, então vamos trabalhar com uma situação hipotética, que isso fosse possível. Se você fosse o dono de uma empresa, se você fosse o gestor de uma empresa e você fosse contratar você mesmo, por que que você se contrataria? Como que você se descreveria para ser contratado? Você consegue responder essa pergunta? Geralmente nessa pergunta tem uma galera que dá tela azul aí. Trava, reinicia, volta. Por quê? Porque muitos de nós não fomos preparados para responder essa pergunta. E não tem nenhum problema, tá, gente? A partir de agora vocês vão aprender a responder essa pergunta. Porque toda vez que alguém perguntar por que você se contrataria, o que só você pode oferecer, você precisa ter clareza disso. Você precisa saber aquilo que você é bom. Você precisa saber aquilo que você faz a diferença. Isso você precisa aprender, isso é autoconhecimento. Então você precisa identificar no que você é bom. Isso é uma tarefinha
E fica para você, se você não conseguiu, inclusive, responder essa pergunta. Porque o chá, que muito RH fala, e isso sempre muito se praticou, que é o conhecimento, habilidade e atitude, ele vem sendo trocado por outras palavras ao longo do tempo. Uma delas, por exemplo, é a chave, que adiciona valores e o emocional. O que quer dizer valores? Vamos pegar um dos pilares da TOTOS, que é a empresa que a gente está, que é uma empresa muito boa em relação a isso. Mas um dos valores da TOTOS lá é gente boa que é boa gente. Então, olha que interessante, dentro da cultura da empresa, um dos pilares da empresa é um valor, de valorizar gente boa que é boa gente. E emocional. Emocional, e eu vou falar disso um pouco mais para frente, mas eu já vou antecipar um pouquinho. Na verdade, é como a gente lida com as nossas emoções e com as emoções que as outras pessoas nos trazem. Aí também tem um outro termo bacana que tem se falado muito, que é conhecimento, atitude, resultado e autoavaliação. Não adianta nada você ter bons resultados e se contentar com aquilo, ou também ter um resultado que é mediano e se contentar com aquilo. Você precisa estar a todo momento se autoavaliando e buscando maneiras de melhorar o seu resultado todos os dias. Mas aí fiquem atentos com uma coisa que todo ser humano acaba seguindo. Todo. Não tem um que não caia nesse efeito manada. O que é o efeito manada? Nada mais é do que são situações em que um grupo de indivíduos reage da mesma forma. Porém, pode ser que não exista nenhuma direção planejada. Um exemplo é a moda, a música, comida, as dietas. Se a gente vê, por exemplo, num filme ou numa novela que está passando uma pessoa com determinada roupa ou com determinado penteado, provavelmente no outro dia você vai ver um monte de gente seguindo essas tendências. Na música é assim, a fulano está fazendo a dieta dos 3 dias, aí alguém já vai lá e copia a dieta dos 3 dias e passa para o outro e vai para o outro. E tem um livro que, se quiserem anotar, que chama Previsivelmente Irracional, que é do Dan Ariely. Esse livro, dentro desse livro, tem um estudo que ele usa um case que eles fizeram um estudo. Existem dois restaurantes, um que está com uma fila enorme para entrar e o outro que está com uma fila bem pequena, ou quase ninguém. A maioria das pessoas que procuravam um restaurante, elas entram no restaurante que tem a fila maior. Isso é reflexo e é resultado do efeito manada. Então a gente precisa ficar atento com isso, por quê? Porque muitas vezes a gente pode estar no automático e nós, seres humanos, somos seres que precisamos nos relacionar e também a gente tem a questão de ter a autoaprovação, ou seja, muitas vezes a gente vai acabar só por uma questão de aprovação aceitando coisas que a gente nem gostaria de fazer. Então fiquem atentos quanto a isso. E aí eu pergunto para vocês estão aí ainda, né? Tá valendo a pena, gente? Sim ou não? Então, bora lá, vamos continuar e aprender mais um pouquinho. Então, a gente falou até agora sobre mentalidade, a gente aprendeu que a gente pode estar no modo automático, a gente aprendeu que a gente pode estar economizando combustível, mas como que eu faço, então, para reconfigurar meu mindset? Como que eu faço para mudar isso? Então, aqui eu vou trazer alguns temas que não são os únicos, mas alguns para que vocês possam realmente desinstalar os modelos antigos e colocar os modelos novos. Um deles é a questão da inteligência emocional, tá? Quando a inteligência emocional, isso aqui está muito relacionado às nossas emoções e às emoções que as pessoas nos trazem, ou seja, aquilo que você faz quando alguém te traz alguma situação. Então, se você é uma pessoa daquela que revida, uma pessoa daquela que discute, fica atento, toma cuidado. E aí eu sempre falo para as pessoas, comecem a praticar uma pergunta que eu sempre faço. Eu coloquei isso na minha vida e eu tento praticar na maioria dos momentos. Quando eu tenho uma situação difícil, seja em casa com os filhos, com a esposa principalmente, né? Porque aí é uma questão de eu não apanhar, inclusive. Mas assim, sempre faço uma pergunta quando estou numa situação onde o emocional ele é colocado em xeque. Eu sempre me pergunto, o que que um sábio faria no meu lugar? E aí o fato de eu fazer essa pergunta, eu acabo ficando 5 ou 10 segundos, inclusive,
pensando nisso. E aí eu acabo não entrando no emocional, ou que a pessoa me trouxe, ou naquela primeiro estado, que seria o estado de defesa, tá? Alguém fez uma pergunta aí, Oscar, eu poderia tirar uma dúvida? Pode sim, Oscar, depois pode sim, eu falo com você depois, tranquilo. Então, assim, inteligência emocional está muito relacionada ao que eu sinto, mas também está muito relacionado ao que as pessoas me trazem. E tomem cuidado com o que as pessoas te trazem. A gente tem, a gente precisa ficar atento porque a gente às vezes vira uma esponja. A gente quer ficar absorvendo tudo aquilo que as pessoas trazem para a gente. Não deixe as pessoas colocarem coisas dentro da sua bagagem emocional, tá? No máximo você vai ajudar uma pessoa, mas toma cuidado para você não estar virando uma esponja e absorvendo tudo aquilo que estão te trazendo. Uma outra coisa importante para a gente mudar a nossa mentalidade é a questão da humildade. Então, eu sempre falo que assim, a humildade, ela não te faz melhor que ninguém, mas ela te faz diferente de muita gente. Então, assim, tem muita gente que se acha rico e não tem coisa nenhuma. E tem muita gente que se acha pobre e tem muita riqueza. Então, não adianta de nada se você é um dono de uma empresa, se você é o presidente da empresa, se você é o gestor de uma grande equipe, se você não tem a capacidade de falar um obrigado, de falar um bom dia, de agradecer, mesmo que uma pequena atitude, porque às vezes aquela pequena atitude de uma pessoa, para ela foi um grande esforço, inclusive. Então, sempre que a gente se coloca no papel de humilde, a gente se coloca no papel de aprendiz. E é aí que a gente aprende. Isso também está muito relacionado à flexibilidade. Não nessa proporção que está aqui na foto, né? Mas a gente precisa ser flexível. Ou seja, a gente precisa tirar aquela roupagem de ser o dono da razão. De tudo, a gente achar que por uma experiência vivida, por ter feito um curso, por ter tantas horas de bagagem, que a gente é o dono da razão, que tudo a gente sabe, que a gente não pode ouvir. A gente tem uma tendência, inclusive, quando tem alguém mais novo, né, é o estagiário, alguém que tem pouco tempo de empresa, a gente, de forma muito natural e sem pensamentos ruins, mas a gente agir dessa forma e falar assim, não, o estagiário espera, ele fala depois. Não, às vezes aquele cara tem uma ideia muito melhor que a sua, então é muito importante a gente estar atento em relação a isso. Para mudar a nossa mentalidade, e aqui fica um recado de ouro também. Se relacione com pessoas boas, com pessoas que estão na mesma vibe que você, pessoas que estão na mesma frequência, tá? Então aquela galera do negativo, aquela galera, não, vai dar errado, então você vai ver depois, então. Meu, sai fora disso aí, tira essas pessoas dos seus caminhos, porque essas pessoas realmente elas não agregam nada, tá? E quando você for se aproximar de alguma pessoa, seja interessante, não seja interesseiro. Por quê? Porque se alguma pessoa identificar que você está sendo interesseiro, que você só está procurando ela porque você quer um conhecimento ou porque ela tem facilidade em alguma coisa, provavelmente essa pessoa em pouco tempo ela vai colocar você de canto. Então, se você quiser se relacionar realmente com pessoas, seja gentil, seja autêntico e também ofereça algo em troca, não apenas peça. Então, seja e busque sempre ser interessante. E uma coisa bacana de também falar é que a gente pode e deve, inclusive, modelar pessoas que estão tendo sucesso. Então, você não precisa começar do zero. Você pode aprender, inclusive, com o erro dos outros. Então, você não precisa, por ego ou mesmo por orgulho, ficar teimando numa coisa. Vê alguém que fez aquilo, tá? Por exemplo, você pode ler um livro que te ensina isso, você pode assistir uma palestra, um filme. Às vezes, a pessoa que trabalha do seu lado pergunta para essa pessoa o que ela está fazendo que está dando certo. Então, você pode modelar pessoas. Quando eu falo modelar, não é copiar. Tá? Você vai pegar aquilo que a pessoa faz, vai trazer para a tua realidade, para o teu perfil, para a tua maneira, para o teu sotaque, tá? E aí você vai fazer da sua maneira. Mas você não precisa começar do zero. Você pode começar, inclusive, usando as experiências e os erros que outras pessoas já passaram. Ah, mas eu posso fazer isso? Claro que você pode. É um facilitador que você tem na sua vida. E aí, para a gente continuar a nossa tarefa, anotem aí também no papel de vocês que pessoas que vocês conhecem que tem ou que faz aquilo que vocês anotaram lá no começo, aquelas 5 coisas. E são pessoas que podem colaborar com vocês, que podem, de alguma maneira, diminuir
essa curva de aprendizado ou a distância entre a coisa que você deseja conseguir. Então, anotem em pessoas que você lembra, pessoas que você conhece, que pode te ajudar em relação a isso. E uma outra habilidade interessante para quem quer mudar a mentalidade, para quem quer expandir a mentalidade, é compartilhar. Eu sempre falo para todo mundo: entrega o ouro, entrega tudo aquilo que você sabe. Aí tem muita gente que fala assim: ah, mas se eu entregar tudo que eu sei, a pessoa vai ficar melhor do que eu. Então, a gente precisa, se tem algum líder que pensa dessa maneira, ou se tem alguma pessoa que pensa dessa maneira, precisa rever os pensamentos. Na verdade, a gente precisa desenvolver as pessoas para elas serem melhores do que a gente. É isso que a gente precisa fazer. Então não adianta você, por exemplo, vai lá, faz um curso, faz um treinamento, faz uma certificação, e aí às vezes a gente paga inclusive caro por isso, né? E aí você chega e fica retendo aquele conhecimento, né? Se tem alguma coisa importante de você fazer com conhecimento, é você compartilhar. Então assim, às vezes uma pessoa faz um curso que paga muito caro, aí no outro dia ela chega na empresa, ela fala assim, ó, fiz o curso tal. Aí a pessoa fala, me faz um pouquinho. Ela fala, não, se quiser fazer, você paga lá também, porque eu não vou entregar, não. Isso é um pensamento muito pequeno, um pensamento de uma mentalidade travada, né? Então a gente precisa se colocar no papel de professor às vezes, para quê? Para que a gente possa inclusive ensinar outras pessoas, porque tem muita gente que a gente pode compartilhar conteúdo, a gente pode compartilhar conhecimento. E a questão do respeito, muito se fala hoje sobre diversidade. É muito bonito, inclusive, a gente falar que apoia a diversidade, que a gente respeita a diversidade, mas aí fica uma provocação para todos nós. Será que realmente a gente respeita as diferenças? Quando a gente fala, e eu já passei por isso quando eu era criança, né? A questão de, hoje tem um nome gourmet também, né? Que é o bullying, né? Então, assim, mas quando a gente fala, por exemplo, sobre bullying, a gente dificilmente vê falando sobre bullying corporativo, que é o bullying dentro da empresa. Então, será que a gente respeita realmente as pessoas da maneira que elas são? Porque o que importa realmente é o que a pessoa é e o que ela entrega para o mundo, né? Porque se tem uma questão que eu falo sempre assim, desigualdade é querer tratar todo mundo de forma igual. Isso é desigualdade. Por quê? Porque não adianta eu falar com uma pessoa que tem uma limitação física que ela suba na mesma velocidade ou que ela suba pela escada da mesma maneira que uma pessoa que não tem restrição. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento em relação a isso, porque às vezes de forma involuntária, sem nenhum dolo, inclusive, a gente às vezes falta com respeito com as pessoas nas diferentes áreas da vida. Então é muito bom a gente ficar atento. Por quê? Porque todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem a sua história e é muito importante que a gente possa conhecer a história de cada um e valorizar o que cada um tem de melhor. E comunicação. Comunicação é algo essencial na vida. Tá? Não é só na empresa, não é só na TOTS, não é só no atendimento, não é só na área de desenvolvimento. Comunicação é essencial na vida. Mas eu sempre gosto de falar assim, que eu sempre vejo curso de oratória. De escutatória, eu pelo menos não vi ainda. Tá? Então, se alguém viu, até falo para mim, me indica que eu acho bastante bacana. Mas assim, a gente também, na comunicação, a gente precisa começar a ouvir. E quando eu falo ouvir, não quer dizer só com a audição, só com os ouvidos. A gente precisa começar a ouvir, inclusive, com o coração. Ué, mas como assim ouvir com o coração? Muitas vezes na casa da gente, por exemplo, seu filho não vai estar falando para você, sua esposa não vai estar falando para você alguma coisa que está acontecendo, mas você tem que ter a sensibilidade de ouvir aquilo, porque provavelmente nesse momento, em vários lares agora, né, tem alguém dando sinais que precisa da sua atenção, que precisa do seu tempo. E aí o seu tempo não é sentar junto, um no sofá e outro no sofá e os dois no celular, tá? Aí o tempo é um tempo com qualidade, onde as pessoas possam se olhar nos olhos, que as pessoas possam se comunicar, que as pessoas possam entender, possam perguntar, possam responder. Isso sim é uma comunicação clara e objetiva. E também ter uma atitude positiva. Atitude positiva não é só pensar positivo, é agir positivo. E não ter medo, inclusive, de errar. Se tiver que errar, erra rápido, aprende com aquele aprendizado e segue em frente.
tá? Mais importante do que pensar algo positivo é fazer algo. Inclusive, entendam que o erro ele é só uma parte do aprendizado. O erro é muito importante na vida da gente. A gente precisa entender, inclusive, não só para a gente, mas para o redor nosso, seja com nossos familiares, com as pessoas que trabalham com a gente. Ninguém erra porque quer. Erra porque faz parte do aprendizado. Então, entenda que o erro ele faz parte do aprendizado e da evolução de todo ser humano. Então, olhando para aquela listinha que vocês fizeram, agora a gente vai enumerar lá de 1 a 5 em questão de prioridade, qual que é o que tem mais importância para você? Aquilo que você tem mais valor na tua vida, dessas 5 coisas que você anotou. Porque aquilo que a gente não prioriza na nossa vida, não acontece. Então, quando a gente fala assim, eu não tenho tempo, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque todo mundo aqui tem o mesmo banco de horas, todo mundo tem 24 horas. Então, o importante é o que você prioriza durante o seu dia. Então, falar que não tem tempo para fazer uma atividade física, ou não tem tempo para o filho, ou não tem tempo para leitura, ou não tem tempo para fazer qualquer outra coisa, é só listar as coisas que a gente está fazendo durante o dia e colocar a prioridade nelas. Pode ser que as coisas que são importantes para a gente estejam lá no final da nossa lista de prioridades. Tá? Então, enumerem aí de 1 a 5 as prioridades de vocês do exercício. Tá bom? Aprendizado contínuo. Aqui tem uma pergunta que sempre eu vejo as pessoas fazendo, principalmente os mais antigos, né? Meu pai sempre faz essa pergunta, que é o quê? Você já terminou os estudos? Né? Muita gente pergunta isso, eles falam, não, eu já terminei a faculdade, eu já terminei o curso que estava fazendo. Na verdade, os estudos, eles nunca terminam. A gente sempre vai estar aprendendo. Isso aqui é outro nominho gourmet, né, que deram agora, né, que é lifelong learning, né? Então, para tudo tem um nome bonito. Então, na verdade, é o aprendizado contínuo. É a gente aprender todos os dias alguma coisa nova. Quem já assistiu aquele documentário do Bill Gates, o Código Gates, no comecinho do documentário, o entrevistador faz uma pergunta para ele. Qual que é o maior medo dele? E ele responde, o maior medo dele é do cérebro dele parar de funcionar. Então, assim, veja a importância de uma mentalidade saudável. Tá? Então, assim, estudar é bom? Sim. Fazer uma faculdade é bom? Sim. Então, assim, mas você nunca vai parar de estudar. Você nunca vai parar de aprender. Inclusive, não aprende-se só em cursos, você aprende, inclusive, na sua vida. De novo, voltando lá no termo que eu falei sobre humildade. Você aprende com qualquer um, você aprende com o porteiro da sua empresa, você aprende com a faxineira da sua empresa, você aprende com seus filhos, com a sua esposa, você aprende com qualquer um. Basta você sempre se colocar no papel de aprendiz e você vai aprender com belas histórias que a vida vai te mostrar. E aí eu sempre gosto de trazer esse slide e as pessoas perguntam, pô, mas por que você traz um slide de perdão dentro de uma palestra de mentalidade? Porque jamais você vai ter uma mentalidade de crescimento carregando as coisas que você carrega hoje. Jamais. Então, se você tem alguma zica com alguém, é o momento de você parar e resolver. Porque provavelmente você deve estar travado ou deve estar parado em algum lugar. Talvez essa pessoa ou essa situação ou qualquer coisa que aconteceu na sua vida, ele fica ocupando muito espaço nas suas lembranças. Então, se você não for lá e não resolver isso, isso vai te carregar, isso vai te desacelerar. É como se fosse uma âncora que você estivesse carregando. Então é um peso. Então o perdão, ele também tem que ser sincero. Então não adianta ir lá falar assim, ó, sabe aquela coisa que você me fez? Tá perdoado. Não, e na primeira oportunidade que tivesse querer revidar, isso não é perdão, isso não foi sincero. Então é importante você ter em mente que coisas que você tem precisam ser resolvidas. E tenha a coragem, realmente tenha a ousadia de resolvê-las, porque sua vida vai ficar muito mais leve. E a questão de agradecer. Agradecer as pessoas que têm sucesso. Se você for estudar, todas as pessoas que têm sucesso em qualquer área da sua vida são pessoas que são muito gratas. Então, pelo que você é grato hoje? Desde o momento que você acordou. Anota aí no papel que está com você. Pelo que você agradeceria? A quem você agradeceria?
E a gente tem uma grande tendência, inclusive, a agradecer só no final. Mas eu diria para você, valorize também os bastidores. Porque, assim, tem muita gente que trabalha nos bastidores, seja sua esposa, seja até mesmo seus filhos, seja na sua empresa a faxineira, o guarda, enfim, qualquer um. Tem muita gente que trabalha nos bastidores para que depois o cantor possa subir lá no palco e fazer um excelente show, né? Tem a pessoal da montagem, o pessoal da iluminação, o pessoal do som, o pessoal da limpeza. Então, tem muita gente que a gente sim deve falar um obrigado. Sim, a gente deve reconhecer. Assim como eu já falei para a Soraya, né? Tem a Soraya aqui por detrás disso que organizou todo esse evento, mas também tem mais gente que colaborou com ela. Então, um obrigado a todas essas pessoas envolvidas para que isso pudesse estar acontecendo agora também. Então, sejam sempre gratos na vida de vocês, também as coisas menores, inclusive as coisas que talvez elas não são tão vistas no nosso dia a dia, principalmente nesses dias tão corridos. E se você não focar na sua vida, literalmente, nada vai acontecer. Então, para de ficar focando na vida do outro. Ah, se o outro trocou de carro. Ah, se o outro tem uma namorada mais bonita, ou um namorado mais bonito. Enfim, não importa. Ah, ele teve um aumento de salário, eu não tive. Foca na tua vida. Porque cada vez que você tira o foco da tua vida, você deixa de investir um tempo que poderia mudar os seus resultados. Eu sempre gosto de fazer uma analogia que pensa na sua vida sendo um canal de TV. Então, se você está olhando a vida do outro, é como se você tivesse sintonizado sua vida para ficar assistindo a vida do outro. Mas aí a pergunta que eu faço, será que o canal da sua vida, ele está tão interessante que tem alguém assistindo? Pode ser que não, porque se nem você é capaz de ficar lá assistindo, talvez ninguém esteja assistindo. Então foca no seu quadrado, foca na tua vida, que os resultados vão acontecer. E a gente tem uma grande tendência, inclusive, a se preocupar muito com o esforço e não com a conquista. Lembra que eu falei lá sobre o ser? A gente se enxergar fazendo alguma coisa, a gente se visualizar, mas a gente tem hoje o quê? O foco no esforço. Então, se a gente falar assim, eu gostaria de ter 1 milhão, a primeira coisa que a pessoa vai falar assim, mas para ter 1 milhão vai dar muito trabalho. Se alguém falar assim, eu gostaria de emagrecer, nossa, mas eu vou ter que fazer muito exercício. Então, para tudo, a gente coloca o esforço na frente, a gente foca no esforço. Isso é da natureza nossa. Então, é importante a gente começar a focar mais nas conquistas e realmente parar de se culpar. Então, isso aqui também está muito relacionado à questão do perdão, mas assim, se você errou, errou e ponto. Isso é um aprendizado. Esqueça isso. Tira um aprendizado dali e segue em frente. E aí eu falei que eu ia falar sobre passado, presente e futuro. Então, assim, se a gente vive demais no passado, a gente tem uma tendência, tá? Isso é uma tendência, a gente ficar depressivo. Então, se a gente fica muito no futuro, a gente tem uma tendência a ficar muito ansioso. Então, se a gente tivesse que falar em proporções de tempo, dê 10% do seu tempo ao passado, 20% ao seu futuro e 70% ao seu presente. Fica no presente. Então, se você está participando de um evento, se você está estudando, se você está conversando com alguém, se você está no momento, no seu relacionamento com seu filho, com sua esposa, fique realmente presente. Invista o seu tempo de qualidade ali. Por quê? Porque isso é muito importante. E entenda que realmente que o fracasso, que o erro, ele é uma bênção, né? Então, assim, as pessoas que acreditam que fracassar é algo horrível, provavelmente essas pessoas têm dificuldade de crescer na vida. Então, você precisa, igual uma criança, você acredita que, por exemplo, se lá no começo dos primeiros passos, alguém falasse para uma criança, ó, se você cair, você para de andar. Provavelmente, talvez muitos de nós não estaríamos nem andando. Então, a gente precisa realmente, em alguns momentos, inclusive, ter essa ousadia da criança. A gente ser criativo, a gente ser ousado, a gente não ter medo de errar, a gente não ter medo do ridículo. Tem muita gente que tem medo do ridículo porque tem medo do julgamento do outro. Então, enquanto você se preocupar com isso, com o julgamento do outro, provavelmente você vai estar limitando os seus resultados. Você vai estar limitando a sua vida. E tem muita relação com essa imagem que eu trago aqui. A sequoia é uma árvore que existe lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos. É uma árvore que chega a 115 metros de altura por 15 de diâmetro, ou seja, é uma grande árvore. A imagem ao lado direito também é uma sequoia.
Qual que é a diferença entre uma e outra? É que uma cresceu num ambiente livre e não se importou com o julgamento e não se importou com nada. E ela foi crescendo na sua naturalidade, ela chegou a seu estado máximo. E a do lado? A do lado, a todo momento, alguém ia lá e podava os seus galhos e podava as suas raízes e ela ficou uma árvore pequena. Só que toma cuidado, porque muitas vezes a gente tem a tendência de fazer o quê? De culpar outras pessoas por estarem nos podando. Mas muitas vezes é você que está com essa tesoura podando a sua vida. Então, deixando a oportunidade passar, deixando de fazer o que tinha que fazer, isso ninguém vai fazer por você, é você que vai ter que se mexer. Então, nesse momento, tenha clareza que pode ser você mesmo que está podando a sua vida e não outra pessoa. E para a gente fechar aí o ciclo dessa tarefa, escolha uma, só uma por enquanto, depois vocês fazem isso com as outras, mas coloque data, hora e local que vocês vão fazer isso. E sugestão, depois pega esse papel e cola ele no lugar onde você mais tem visibilidade aí na sua casa, no lugar onde você vai ver isso várias vezes no dia. Para quê? Para que enquanto você não fizer essa tarefa, você não tire ele de lá. É importante você colocar data e hora, porque, vou fazer isso no dia 1º. Tá, dia 1º, que hora? É importante você ser muito específico em relação ao que você vai fazer e que hora que você vai fazer. E se por acaso envolver alguma pessoa que você vai precisar de ajuda, também coloca aí quem é essa pessoa que vai te ajudar em relação a isso. Lembrando que a responsabilidade da tarefa, ela é sua, tá bom? E aí eu vou fazer de novo a pergunta que eu fiz lá atrás. O que vocês acreditam, e fiquem à vontade aí para escrever, que faz a diferença na vida das pessoas depois de tudo que vocês já aprenderam até aqui? Escreve aí, gente, fazendo favor. Atitude, desapegar do passado, novas atitudes, agir. Muito bom, gente. Empatia, conhecimento, ação. Show. Perdoar. Ótimo. Ó, tô vendo que vocês entenderam, hein? Que bom. Mas se eu pudesse só resumir, eu poderia falar que é o quê? É você estar com a mentalidade correta, com a atitude correta. Não adianta também você configurar a sua mentalidade, saber aquilo que precisa fazer, saber tudo aquilo que precisa fazer e no momento de agir, não agir. Tá? Então é muito importante, se você quiser mudar os resultados da sua vida, e aí eu falo do pessoal e até do profissional, você mudar a sua mentalidade conectada com as suas ações. Isso tem que ter um fluxo contínuo, um fluxo que vá junto. Não adianta só pensar e não fazer, você vai precisar pensar e também agir. E aí eu vou pegar uma frase e eu vou mostrar para vocês como que a força do pensamento nos faz sentir de forma diferente. Então é muito importante que vocês entendam que muitos pensamentos, muita coisa que foi instalada na sua vida, você vai precisar desinstalar e deixar de lado, porque isso não está sendo mais útil. Então, provavelmente alguém, às vezes, chega nesse momento da palestra e fala assim: poxa, legal, eu entendi um monte de coisa, então agora bora fazer, porque o não eu já tenho. E eu gosto sempre de trazer essa frase, o não eu já tenho, e a gente vai ver como que é importante a gente ressignificar as coisas na nossa vida. Então, a partir de hoje, espero que vocês não esqueçam mais isso. Quando alguém falar para você assim, ou não, eu já tenho, vocês vão ressignificar essa palavra. Então, vocês vão pensar nisso de uma maneira diferente, que é o quê? O sim, eu já tenho. O não é quando eu escolho. Tem uma diferença, gente, entre a frase anterior e essa frase agora, ressignificada? Sim ou não? Escreve aí para mim. É isso que a gente precisa fazer na nossa mente. Porque se tem alguma coisa que controla a nossa vida, não é as outras pessoas, é a nossa mente. Então, se a gente está deixando de fazer alguma coisa na nossa vida agora, é simplesmente porque a gente não está assumindo o controle. É porque a gente não está realmente sendo agente transformador. E saiba, de novo, eu vou repetir isso, que você é agente transformador não só na sua vida, mas você é na sua família, para os seus amigos,
para suas empresas e inclusive para pessoas que você não conhece, pessoas que você nem sabe que existem. Tem muita gente que depende das suas ações. Mas isso só vai acontecer se você superar os limites da sua mente, se você realmente quebrar as barreiras que existem hoje. Então, por onde você passar, inclusive, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja em qualquer tipo de relacionamento, também espalhe essa mentalidade de crescimento. Faça aquilo que você faz, né? Você é aquilo que você faz, você não é aquilo que você fala. Então não adianta você falar também que isso, e depois não fazer. Você precisa fazer, porque as pessoas, elas se espelham em outras pessoas pelos exemplos e não só pelas falas. Então, se você fizer, em algum momento, provavelmente suas palavras não vão ser nem mais necessárias. Então, se você faz alguma coisa, provavelmente na sua casa, o seu filho vê. Se você faz alguma coisa positiva no seu trabalho, a pessoa que trabalha com você vê. Você não precisa ficar falando a todo momento, você precisa fazer a todo momento. É aqui que está o maior nível de importância. Mas se você ficar lá em cima da ponte, só imaginando, né, que não é a zona de conforto, eu gosto de falar que isso é uma zona de segurança. Por que é uma zona de segurança? Porque o nosso cérebro, ele tem um instinto de sobrevivência. Ele não quer que a gente faça coisa nova ou coisa muito doida. Por quê? Porque ele quer que a gente fique no estado de sobrevivência ou economizando energia. Então, é importante o quê? Que você se jogue em algum momento, porque você só vai sentir a experiência, a sensação de uma nova experiência, se realmente você se jogar. Se você só ficar admirando, se ficar só contemplando, nada vai acontecer na sua vida. E de verdade, a gente está terminando essa palestra. Eu espero que todo mundo que participou aqui, e foi muito interessante a participação de todo mundo, tá? Eu não posso garantir que vocês vão sair daqui dessa palestra totalmente transformado, mas eu tenho certeza que se cada um que participou aqui colocar em prática um pouquinho do que aprendeu aqui, se realmente vocês saírem do automático e colocar a vida de vocês do controle manual, onde só você controla, eu tenho certeza que a partir de agora você vai construir uma nova jornada, não só para a sua vida, mas para a vida de muita gente que está ao seu redor. Mas, de novo, essa escolha eu não posso fazer por vocês. Essa escolha, ela é individual, é uma escolha de cada um. E aí você escolhe o que você quer para a sua vida. Você quer dar desculpa ou você quer ter resultado? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? Vou colocar aqui no bate-papo aqui um link, que é o mesmo link que eu estou compartilhando. Eu vou pedir para que vocês acessem lá, por favor, deem o feedback de vocês da palestra. E lá no formulário do feedback tem um PDF para vocês baixarem, que é todo esse conteúdo que eu apresentei aqui para vocês. Vocês podem baixar e consultar isso depois.